de julho de 2021. Vamos falar sobre autoestima, como construir a sua autoestima na prática, como desenvolver a sua autoestima. Vamos dar um beabá aqui, vamos fazer um guia, vamos conversar sobre isso, vamos se construir sobre isso. Você acha que a sua autoestima tem a ver com o seu casamento? Você acha que a sua autoestima influencia no seu trabalho? Você acha que a sua autoestima influencia na maneira como você se porta diante de você mesmo? Você acha? É isso que eu vou te dizer. A autoestima, ela influencia em todos esses aspectos que eu acabei de falar, tá? Isso e muito mais. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Como construir a sua autoestima. Autoestima, vamos lá. Vamos fazer um beabá aqui. Vamos conversar sobre isso. O Tom chegou aí, fique à vontade, tá? E hoje eu não vou ficar sem muitas demoras, porque tem bastante conteúdo que eu quero aproveitar bastante o tempo de hoje até as 9. Então vamos lá. Por quê? Você acha que você... Poxa, o vídeo tinha pausado, mas acredito que agora voltou. Então vamos lá. Por que a autoestima é tão importante para o seu casamento? Por que a autoestima é tão importante para o seu casamento? Primeiro ponto, a forma como nós temos sentimentos a respeito de nós, influencia em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa experiência, em todos os aspectos das nossas vivências. A forma como eu sinto a respeito de mim mesmo, o sentimento que eu tenho a respeito de mim mesmo. Ele orienta a forma como eu me relaciono com o amor. Ele orienta a forma como eu recebo o amor. O quanto que eu consigo receber o amor. Ele orienta, sabe por quê? Porque todos os dramas da nossa vida têm a ver com a forma com que nos vemos, sentimos sobre nós mesmos. Então, esse sentimento que eu sinto sobre mim, poxa, tu é uma pessoa legal, poxa, tu é uma pessoa capaz, poxa, tu é uma pessoa inteligente, sabe? Todos esses sentimentos que eu tenho e pensamentos que eu tenho a respeito de mim constituem a autoestima. E então, a autoestima é a chave do sucesso ou do fracasso do nosso relacionamento. Por quê? Porque se eu me vejo como uma pessoa indigna de ser amada, eu vou funcionar de uma maneira no relacionamento. Agora, se eu me vejo como uma pessoa inteira e eu vejo o outro como uma pessoa inteira, a forma como vai acontecer, como vai ocorrer esse relacionamento, vai ser muito mais saudável do que se eu me visse de uma forma indigna, porque o outro estaria sempre num pedestal e eu iria estar sempre aqui embaixo como um serviçal. Então, a forma como você sente a respeito de si mesma influencia diretamente no seu casamento. E quais são os dois pilares do casamento? De um relacionamento saudável. Os dois pilares que eu coloco disparado é a comunicação e a confiança. E a minha autoestima, se for baixa, vai afetar esses dois pilares do relacionamento. A comunicação e a confiança. Por que, Thiago? Como é que tu pode me provar isso? Se eu tenho autoestima baixa, eu vou me comunicar de uma maneira menos assertiva. Vou te dar um exemplo na vida real.
se eu tenho baixa autoestima e eu me vejo como uma pessoa inferior, e aí eu fico pensando, poxa, por que ele está comigo? Qualquer momento ele vai me largar. A minha comunicação vai ser sempre cuidando para não pisar em ovos, cuidando para não ter o conflito, cuidando para que o outro esteja plenamente satisfeito. Percebe? Como a comunicação fica impedida, porque a comunicação não vai passar da página 2. Vai ser só aquela comunicação café com pão. Só aquela comunicação de levezinho. Não vai ir para uma comunicação mais real, mais profunda. Mas vamos falar aqui sobre coisa séria. Entende? Porque a pessoa não vai se jogar nessa comunicação mais séria, falar o que realmente sente, sem agressividade, sem falta de respeito, não. Mas falar o que sente, a pessoa não vai conseguir falar. Porque ela se vê como uma pessoa indigna. Então ela vai pensar, se eu falar dessa forma, meu relacionamento vai estar em perigo, então eu não vou falar. Então, a sua baixa autoestima afeta a comunicação do seu relacionamento e a sua baixa autoestima afeta a confiança no relacionamento. Afeta os dois pilares de um relacionamento saudável. E, Tiago, como que a minha baixa autoestima afeta a confiança no relacionamento? A minha baixa paz, como eu vejo uma pessoa abaixo ao outro, pode ser que eu construa ciúmes. Porque eu vejo em cima, ele pode muito bem encontrar alguém. Quem sabe lá no trabalho dele tem alguém melhor do que eu. Então, essa comunicação, ou melhor, essa confiança, ela vai estar abalada. E não porque você não confia nele, mas porque você não confia em você. E aí você pode pensar que a todo momento, ou que a qualquer momento, ele pode ver algo especial em outra pessoa e irá te deixar. Então, a sua baixa autoestima afeta o seu relacionamento como um todo. Afeta desde os dois pilares, confiança e comunicação, até no sexo, em tudo. E olha que eu estou falando de um elemento seu. Eu não estou falando de um elemento da relação, eu estou falando de um elemento seu. A sua baixa autoconfiança, melhor dizendo, a sua baixa autoestima afeta a confiança e afeta a comunicação. E aí desestrutura o relacionamento como um todo, porque saem os dois pilares, o resto, para desandar, é muito fácil que desande. Então, esses pontos que eu estou falando aqui é porque que é tão importante você lidar, você cuidar da autoestima para que o seu relacionamento não desande. Entende? Mas o que é autoestima? Você pode pensar. O que é autoestima? Poxa! Autoestima é o que eu penso e o que eu sinto sobre mim. Mas o que eu penso é racional e é superficial. É superficial, sabe por quê? Porque a gente quebra simplesmente com um raciocínio, com outra justificativa de que aquela ideia, de que aquele pensamento que eu tenho sobre mim é falso e eu quebrei com outra justificativa, eu consigo reverter a minha mente. Mas o mais poderoso, e é por isso que as pessoas não conseguem se libertar da baixa autoestima, é o sentimento. O sentimento, ele é muito mais profundo do que o pensamento. Porque o sentimento, ele vai antes do próprio nascimento. Quando a criança está na barriga da mãe e ela já está recebendo nutrientes, e ela já está recebendo
vários elementos da mãe, ela já sabe se ela está se sentindo acolhida, se ela está se sentindo desejada ou se ela não está sentindo nada. Nesse momento, na barriga, ela já sabe se a mãe está com raiva dela, se a mãe está com prazer, está com desejo de que ela venha. Ela já sabe tudo. Então, esse sentimento, ele é muito mais profundo e ele é o primeiro sentimento que a gente constrói. Quando a gente consegue se sentir acolhido nessa interação com a mãe, aí está constituída a autoestima. Depois, ela nascendo, e aí com o desenvolvimento dela, ela vai conseguindo racionalizar aquilo que ela já sentia há muito tempo. Por isso que eu falo que o pensamento, ele é uma parte da autoestima mais superficial, porque é algo que vem depois com o intelecto. O sentir, a gente já está sentindo a todo tempo, sabe? E esse sentir, esse pensar, ele orienta a nossa vida até o fim. Até o fim. Eu estou aqui com 35 anos, a minha autoestima está me orientando. Se eu chegar nos 70 anos, a minha autoestima vai continuar me orientando. Chegar nos 120 anos, a minha autoestima continuará me orientando. Então, é por isso que é muito importante a gente olhar para essa autoestima. Esse sentimento que a gente tem sobre nós mesmos, que nos orienta em tudo que a gente vai. Por onde que a gente vai? Em todas as situações, em todos os aspectos. E do que é feito essa autoestima, Tiago? Tem dois fatores, tem dois elementos que compõem a autoestima. Um é a competência. Quando eu me sinto competente de fazer a vida acontecer, eu me sinto capaz. Não tem quando a gente faz um desenho e a gente mostra para a mãe ou para o pai, e o pai diz, nossa, que bonito. Ali eu vou me sentindo capaz, eu vou me sentindo competente. Não tem quando a gente faz uma bugiganga, a gente inventa alguma coisa, ou a gente conserta alguma coisa, e que o pai diz, poxa, muito bem, muito bom, meu filho. Nossa, você está consertando os brinquedinhos e tal, não sei o quê. Isso faz com que eu nos sintamos competentes. Então, esse sentimento de se sentir capaz é um elemento que estrutura a autoestima. Outro elemento que estrutura a autoestima é o sentimento de valor. É o sentimento de valoração. É o quanto eu me sinto valorizado por essas pessoas que me acompanham. Como eu me sinto aqui estando com essas pessoas? Às vezes eles são as nossas famílias, mas a gente não se sente ali fazendo parte, sabe? De a gente estar com pessoas, era para estar feliz ou era para estar mais à vontade, mas a gente não está muito à vontade. E esse sentimento de valor a gente adquire também nas vivências. Assim como a criança que recebe elogio por ter consertado, né? Essa criança, ela vai receber feedbacks, olhares, falas, sentimentos, pensamentos. Ou às vezes eles não falam nada, mas o ato de não falar já orienta que eu não estou sendo valorizado aqui. Então, se a criança tem esses dois pilares bem constituídos na interação com a família, ela se sentir competente de fazer as coisas, de arriscar, de tentar, e ela sentir que ela tem valor, eu tenho valor para essas pessoas que estão ao meu redor, a autoestima está constituída de uma forma saudável, ela irá se constituir de uma forma saudável. E aí, no decorrer, na minha adolescência, na minha juventude, eu vou me colocar diante da vida, eu vou ter coragem diante da vida, eu vou ver, eu sou uma pessoa de valor, eu não vou me
me rejeitar, me sujeitar a qualquer coisa, porque eu quero algo e eu vou buscar algo. É isso que a autoestima faz. Inclusive no relacionamento, se eu tenho autoestima, antes de eu entrar no relacionamento, eu não vou pegar qualquer um. Eu não vou me sujeitar a qualquer relacionamento, porque eu sei o que eu quero, eu sei o meu valor. Entende? Agora, gente, se esses pilares não são constituídos, se essa competência, se esse valor não é constituído, aí eu vou me sentir como uma pessoa inadequada. Mas aqui, gente, eu quero falar bastante sobre isso. Sentir-se uma pessoa inadequada. E depois eu vou dizer como que isso interfere no relacionamento. Porque isso é bem importante que a gente fale. Quando eu falo que uma pessoa com baixa autoestima é inadequada, não é só em casa. Não é só em casa. É no trabalho, é com os amigos, é com o cônjuge. Independente de onde ela esteja, de com quem ela esteja, ela sempre irá se sentir uma pessoa inadequada. A não ser que ela trabalhe o autoconhecimento e lide com essa baixa autoestima e eleve um pouco. Mas enquanto ela estiver subjugada pelo óculos da baixa autoestima, ela sempre vai se ver uma pessoa inadequada. E aí ela vai estar com os amigos e ela vai dizer, poxa, por que esses amigos estão comigo? Por que eles gostam de mim? Ah, eles estão fazendo um favor para mim. Uma pessoa com baixa autoestima vai se sentir assim, vai pensar assim. Ela nunca vai passar pela cabeça dela de que ela é uma pessoa legal e de que as pessoas estão com ela pelo que ela é. Ela não vai passar pela cabeça de uma pessoa com baixa autoestima isso. Então, o que ela subentende? Qual é a forma que ela lida com as pessoas? Já que as pessoas não estão pelo que ela é, para ela não faz sentido isso, porque ela não se vê como uma boa pessoa, ela se vê como uma pessoa inadequada, sempre causando transtorno, sempre causando problema, logo ela vai procurar fazer tudo o mais certo possível. Ela vai procurar fazer as coisas como os outros querem e não como ela quer, não como ela deseja. Ela nunca vai colocar as suas imposições. Ela não vai colocar as suas opiniões, as suas contrariedades. Eu até coloquei uma frase aqui que eu gostei muito. A frase foi minha, particularmente, e gostei muito dessa frase, que me veio quando eu estava fazendo o roteiro aqui. Essa pessoa com baixa autoestima, ela é professora, especialista em ler mas ela, para si, ela é uma aluna repetente. Entendem? Entendem a analogia que eu fiz? Ela é muito boa em saber o que os outros querem, porque ela observa demais para procurar atender os outros. Mas, para ler as suas próprias necessidades, ela tem dificuldade. Ela não consegue. Ou então, ela até sabe o que ela quer, mas ela não consegue bancar a sua escolha. Ela não consegue dizer, eu quero isso. Entende? Então, o que acontece, gente? Percebem como esses fatores que eu estou falando aqui, de uma baixa autoestima, quando chega num relacionamento amoroso, vai dar bastante problema? Vai trazer bastante sofrimento para essa pessoa? Porque ela não vai ser ela no relacionamento. Ela vai querer ler sempre as necessidades do outro e não vai dar atenção para aquilo que ela quer, para aquilo que ela deseja, para aquilo que ela gosta. Então, a baixa autoestima interfere diretamente no seu relacionamento. Diretamente, sem curva. Sem curva. Então, olha só. Uma das características mais fortes
da autoestima, de uma autoestima saudável. E olha só como essa característica de uma boa autoestima ajuda totalmente no relacionamento. É aquele estado de que eu não estou em guerra comigo e não estou em guerra com os outros. Tá tudo bem. Esse é o maior indício de que a sua autoestima está saudável, segundo o Nathaniel Branden. Porque ele fala, uma das características mais significativas, né, de uma autoestima saudável é o estado da pessoa de que não está em guerra com ninguém e nem consigo mesma. Ela está de acordo com a sua vida, ela está de acordo com o que pode fazer, com o que não pode, ela está de acordo com aquilo que ela quer, e mesmo que o outro não queira, ela vai respeitar o querer do outro e vai ver se o seu querer é realmente importante para ser debatido ou não. Se não, ela simplesmente vai respeitar a opinião do outro e vai seguir a sua caminhada. Então, um indício muito significativo é esse, de estar em paz com você e com o outro. Então, veja como esse estado, como esse indício de autoestima saudável interfere diretamente no seu relacionamento. Se eu estou em paz comigo, se eu não estou em guerra comigo, eu vou me comunicar de uma maneira tranquila, eu vou me comunicar de uma maneira assertiva, eu não vou confundir os sentimentos, os conflitos que estão aqui dentro com os da relação e não vou largar minha raiva, porque eu estou com uma autoestima legal, de bem comigo mesma. Não tem nada interno aqui bagunçando, interferindo na minha comunicação com o outro. Percebe? Como a autoestima é fundamental nesse construir de um relacionamento saudável. Mesmo que eu fale a autoestima no sentido individual, ela interfere diretamente no seu relacionamento. Então, vamos falar sobre... Gente, se tiver perguntas, se tiver comentários, se tiver crítica, pode falar, tá? Sinta-se à vontade. Eu estou aqui falando bem rapidamente, bem acelerado, porque tem bastante conteúdo, mas não tem problema de não passar o conteúdo todo, enfim. A ideia é trocar ideia, tá? E às vezes também na live eu tento acelerar, né? Porque a pessoa fica mais agitada. Mas tá, vamos baixando a pressão e vamos continuar, tá? Desenvolvendo a autoestima agora. Agora eu vou falar de práticas. Eu já falei da importância, eu já falei o que ela é, eu já falei como ela afeta o seu relacionamento. E agora nós vamos falar sobre como desenvolver. Vamos falar sobre como desenvolver primeiro? Vamos falar sobre como desenvolver primeiro. Primeiramente, vou falar sobre isso. Como desenvolver. Então, tem duas palavrinhas que significam muito como antídoto para vencer a baixa autoestima. E eu vou te dizer agora, que é viver conscientemente. Mas, Thiago, o que é viver conscientemente? Viver conscientemente é aprender novos comportamentos, mas não só aprender novos comportamentos, mas reconhecer, identificar os caminhos antigos. Porque não basta você querer praticar um hábito novo na sua vida, se você não entender como você ia para os caminhos antigos, para os hábitos antigos. Não adianta eu querer acordar às 5 da manhã todos os dias praticando os hábitos antigos. Então, viver conscientemente tem a ver com identificar esses caminhos que te levam aos hábitos antigos. Esses hábitos antigos, eles precisam perder a força. E como eles perdem a força,
você botando consciência nesses hábitos. Porque o hábito é você vivendo no controle automático. Então, se você coloca consciência nesse hábito, quando você está consciente e você age dessa forma, e você identifica, poxa, sempre que eu faço isso, sempre que eu penso isso, eu vou acabar me denegrindo. Eu vou acabar me vendo como uma pessoa indigna. Eu vou acabar me vendo como um fracasso. Eu vou acabar como me vendo uma pessoa não adequada nesse lugar ou para essa pessoa. Então, quando você identifica esses caminhos que te levam para a bad, você consegue mudar esse caminho. Entende? Você funciona sempre de uma mesma forma, você faz sempre as mesmas coisas, você tende a pensar as mesmas coisas. E viver conscientemente é analisar esses pensamentos, esses sentimentos e essas ações que te levam a pensar que você é indigna de ser amada. Então, antes de você encontrar novos caminhos, identifique o que te leva para o buraco. E aí, quando você perceber que isso for te levando para o buraco, você estipule novas trajetórias. Não, eu não quero mais ir por aqui, eu vou ir por aqui agora. E como é que a gente constrói essa nova trajetória, esse novo caminho? Né? Olhando para a realidade, se atentando aos fatos. Por quê? Porque a baixa autoestima é um óculos. Vou fazer aqui uma analogia. A baixa autoestima é um óculos que faz com que a gente veja a vida sempre no cinza. E todos os eventos da vida servirão para fortalecer aquele sentimento de inadequidade que eu tenho sobre mim mesmo. Percebe? Não percebe não, né? É um costume que eu tenho de falar, percebe? Mas eu vou explicar isso. As nossas vivências são sempre para afirmar aquilo que a gente já pensa sobre nós mesmos. Então eu vou dar um exemplo, tá? De uma pessoa com baixa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima, ela tende a se exigir em excesso. Ela sempre quer a perfeição. E como ela nunca vai alcançar a perfeição, porque ninguém é perfeito, e a perfeição dela ainda tem que ser tudo perfeito. Como ela se estipula a alcançar a perfeição e ela nunca alcança, sempre que ela não alcança, ela diz, poxa, eu sabia que eu era incapaz mesmo. Entende? Eu sabia que eu era incapaz. Então, um exemplo ou uma prática que eu já estou adiantando o final, uma prática para você lidar e tirar esse óculos da baixa autoestima, encontrar a vida real, é não estipular metas inalcançáveis. Não estipular metas extremamente difíceis ou metas impossíveis. Porque aí você não vai alcançar e só vai fortalecer o seu sentimento de negatividade a respeito de si mesmo. E uma pessoa com baixa autoestima, ela está sempre vivendo dessa forma. É um ciclo vicioso. Ela está sempre vivendo para ela se frustrar. Porque daí, quando ela se frustra, ela diz, eu sabia. E isso afeta diretamente a sua autoestima. E aí você vai sempre se vendo como uma pessoa incapaz. Então, quando você vive consciente no momento, vivendo a realidade, você vai olhar para os fatos, você vai olhar para a realidade e você vai ver, poxa, eu estou me estipulando metas demais para esse dia, eu não tenho tempo para fazer tudo isso. E aí você vai quebrando os atos automáticos que te levam sempre a baixa autoestima. Então, viver consciente é um excelente exercício para você trabalhar sua autoestima e para você não prejudicar o seu relacionamento.
Percebe, gente? Estão percebendo melhor? De uma maneira melhor? Como eu estou falando aqui? Porque, assim, por mais que eu valorizo muito o sentir, por mais que eu valorizo muito, o pensar, todas as nossas conquistas como seres humanos, estão nas costas do pensar, assim. A gente alcançou, a gente fez porque a gente pensou. Então, por mais que eu valorize o sentir, e o sentir é extremamente importante, e a gente muitas vezes não dá espaço, mas eu também valorizo o pensar. E o pensar é extremamente importante para a desconstrução dessa baixa autoestima, para a desconstrução desse óculos que faz a gente ver a vida sempre cinza. Viver consciente nos ajuda a ver o brilho que a vida tem novamente. Então, você precisa ver esse brilho para você não continuar se alimentando de autoestima, para você não continuar se sabotando, porque a baixa autoestima, no início, ela quer se instalar em você. Depois que ela se instala em você, como um óculos, ela só vai se fortalecendo dentro de você. Ela só vai fazendo coisas para ela estar cada vez mais forte em você. Então, você precisa ir quebrando essas vivências automáticas que fazem o relacionamento, vai interferir de uma maneira. Tem um problema para resolver na relação, você vai dizer, resolve tu, faz o que tu quiser, porque eu não sei se eu posso, ou eu não sei se eu faço, ou eu não, entende? E por aí vai. Interfere em todos os afetos. Uma pessoa com baixa autoestima, como mais essa pessoa pode afetar o relacionamento? Essa pessoa pode ter capacidade, extrema capacidade, para estar em um emprego muito maior e ajudar a família, vamos dizer assim. E ela está com... Às vezes a pessoa é formada, né, dando exemplo, e não vai para a profissão por conta de não se sentir capaz de exercer a profissão. E aí o esposo está falando, poxa, mas tu é capaz, e por que tu não vai? E às vezes de tanto o esposo falar, pode gerar até conflito na relação. Percebe? Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, afeta diretamente o seu relacionamento. Eu estou falando bastante de autoestima hoje, mas a forma como você lida com a sua autoestima está diretamente ligada à saúde do seu relacionamento, com toda certeza. Sabe? Então, dificilmente poderemos nos sentir competentes na vida enquanto andarmos da baixa autoestima. Dificilmente nos sentiremos competentes enquanto não tirarmos esse óculos dos nossos rostos. Entende? Então, viver consciente significa estar consciente, cônscio, de tudo que afeta as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas metas. Tudo que afeta essa nossa jornada deve ser identificado. Para que, Tiago, que deve ser identificado? Para ver se é real ou se é falso. Porque boa parte das acusações que a baixa autoestima nos impõe são falsas. Entende? E aí a gente vive uma vida falsa por conta de pensamentos e sentimentos falsos. A gente não vive aquilo que a gente queria viver por conta de mentiras que contamos para nós mesmos. E isso interfere diretamente no seu relacionamento. Interfere diretamente a sua vida. Olha só essa fala. Viver conscientemente é assumir a responsabilidade da sua percepção. Isso
é extremamente poderoso. É extremamente poderoso. Uma percepção consciente, adequada, adequada à ação que nós estamos vivendo. Perceber o que realmente tem na realidade, é assumir a responsabilidade. Não, eu tenho, é isso aqui. Quando vi um pensamento falso, não, a minha realidade é essa. Não é o que eu estou pensando aqui. Não é as minhas atividades de fantasia. Eu já falei sobre isso em outras lives, né? Não vou falar de novo. Não é as atividades da minha mente. Essa realidade aqui é outra realidade. E eu assumo essa realidade e não dou espaço para as atividades falsas da mente. Isso é viver conscientemente. Isso é viver no aqui e no agora. Então, isso acima de tudo, fundamenta a nossa autoconfiança. Fundamenta o nosso valor. Porque quanto mais eu estou no aqui e agora e estou confiante naquilo que eu sinto, mais eu consigo ser eu, da minha forma, de uma maneira saudável, sem agredir ninguém e fazendo as melhores escolhas. Então, viver conscientemente é extremamente importante. Com aquilo que vemos, com aquilo que somos, com aquilo que nos atinge, são os elementos básicos de uma vida consciente, que nós precisamos olhar para isso para que consigamos um relacionamento saudável. Então, e o segundo ponto, o segundo passo para viver conscientemente, dando um guia completo aqui para nós, é aprender a autoaceitação. Poxa, Thiago, aí tu já está forçando. É difícil, né? É difícil. Eu sei que é difícil. A autoaceitação não é uma tarefa fácil, não é uma atividade fácil, não é algo que com duas conversas a gente consegue se aceitar e olha, não é fácil. Não é uma atividade fácil, mas é possível. É possível. Então, se a essência do viver consciente é eu estar em contato com a realidade, o aprender a autoaceitação é o teste final. E eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar. Quando a gente se depara com fatos da realidade que tem a ver com algo nosso que a gente não queria ver, fica mais difícil ainda de se aceitar. E esse é justamente o desafio da autoaceitação. Olhar para a realidade, o ponto da realidade que eu não aceito, que eu não gosto, ou que eu não queria ter, e aceitar. Mas assim, a aceitação, não me entenda mal, tá? Não é eu não querer mudar. A autoaceitação não é isso. Se existe uma coisa que não é autoaceitação, é eu não querer mudar. Isso não é autoaceitação. A autoaceitação tem a ver com aceitar com o que somos, com o que pensamos, com o que sentimos, com a forma que vivemos, com o que temos. Isso é a autoaceitação. Por quê? Se eu estou consciente do que eu sinto e de quem eu sou, e se eu aceito isso, eu decido fazer as melhores escolhas de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu sou. E quanto mais eu fizer as escolhas de acordo com a minha natureza, mais eu vou estar existindo da minha forma, mais eu vou ser eu, mais a minha relação a vida tende a ser boa. Mas, Thiago, como é que eu vou aceitar aquilo que eu não gosto?
Tu falou que aceitar não é não querer mudar. Mas como é que eu aceito aquilo que eu não gosto? Eu vou te dar um exemplo. Se olha no espelho, você vai se olhar no espelho, tá? E você se olhando no espelho, você vai ver coisas que gosta. Poxa, minha boca é legal, eu gosto da minha boca, eu sou beiçudão. Eu gosto da minha boca. Eu gosto do meu sorriso, né? Você vai ver coisas que gosta, mas você vai ver coisas que você não gosta também. Eu sou careca. Eu não queria ser careca. Eu queria ter Black Power, que nem a galera do James Brown. Mas eu sou careca. De início, você vai olhar os seus pontos negativos, assim como eu olho para a minha careca que eu não gosto. E você não vai conseguir se encarar muito. Porque você vai lidar com aquilo que é um incômodo para você. Então você vai fugir, você vai sair da frente do espelho. Mas com o tempo, você se olhando e se aceitando, isso tende a ficar mais leve. Mas o que é aceitar, afinal de contas, Tiago? O que é a autoaceitação? É eu atentar aos fatos da realidade, ser atento ao que a realidade é e não nego. Eu simplesmente aceito deixa eu ler aqui na íntegra, tá? Eu não vou negar, eu simplesmente aceito, vivencio e vejo que esse fato, ou vamos dizer, essa careca, esse fato é real e é o que eu tenho hoje. Então, autoaceitação não é negar. Autoaceitação é aceitar o fato. Aí depois, se eu quero mudar ou se eu não quero mudar, se eu consigo mudar ou se eu não consigo mudar, é outros 500. Mas o primeiro passo é aceitar a realidade como ela é. Aceitar a minha calvície como ela é. Eu preciso aceitar a minha calvície. Isso é autoaceitação. Eu me aceito como sou. Sem negar o fato, sem sair do espelho, sem me afastar da realidade. Autoaceitação é não se afastar da realidade, não se afastar do que o fato é, do que o fato diz, do que o fato informa. Aí, no segundo ponto, quero mudar? Quero. Aí eu vou tentar mudar. Mas o primeiro ponto é aceitar o fato que é de acordo com a realidade. Então, isto é a autoaceitação. Então, eu vou passar 2 exercícios aqui para praticarmos a autoestima na vida real, na vida cotidiana e para ajudar você a elevar a sua autoestima. Além do autoconhecimento, além da autoaceitação, além do viver consciente, eu vou te passar mais 2 para a gente fechar em 5 ações práticas que você pode viver no seu dia a dia e que pode elevar a sua autoestima e que consequentemente melhorará o seu relacionamento amoroso, tá? A primeira é: estabeleça pequenas metas. Não construa grandes desafios. Viva um dia por vez. Estabeleça as metas de acordo com a sua realidade. Mas, Thiago, eu não posso sonhar lá na frente. Eu não posso
Eu não posso desejar daqui 2, 3 anos estar de tal forma? Pode, pode. Você precisa estruturar pequenos passos. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer hoje? Estabeleça esses passos de acordo com o tempo que você tem no dia. Não tem como você estipular 10 ações se o seu dia não tem condições. Você vai se frustrar e você vai só contribuir para a sua baixa autoestima crescer dentro de você. Então, à medida que você estipula pequenas metas e você alcança, você produz dopamina, você contribui para a sua produção de dopamina, que é um hormônio do prazer. E aí você se sente prazeroso, você se sente satisfeito, você se sente feliz e logo você vai se ver como uma pessoa capaz. E olha só, atingimos o primeiro pilar da autoestima, que é a competência. Então, uma ação simples de estabelecer pequenas metas, estabelecer metas de acordo com a realidade do seu dia, pode melhorar e muito na sua autoestima. Não esqueça disso. Segunda, pode, que eu aconselho que pratique e que ajudará na sua autoestima e, consequentemente, no seu relacionamento. Que é simples, esse passo, essa prática é extremamente simples. Seja curiosa. Poxa, Thiago, mas o que tem a ver eu ser curioso com a minha autoestima, com o meu relacionamento? Veja bem, eu vou te explicar. Quando você é curioso pelo mundo à sua volta, você adquire informações de diferentes campos. Você não vai se atentar só à sua vidinha, só aquilo que você trabalha, só aquilo que você e seu esposo, você e sua família conversam. Você não vai se atentar à sua vida rotineira. Você vai se atentar para o mundo. Então, quanto mais informações você tem sobre o mundo, mais informação tende a se tornar conhecimento. Você tem mais conversas para ter com os outros. Você tem mais conversa para lidar com seus amigos, para lidar com o seu cônjuge. Aí o seu cônjuge diz, poxa, nem sabia que tu sabia disso, hein? Oh, que legal, hein? E aí ele vai te dar um elogio e automaticamente esse elogio que ele te der, você vai se ver como uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz. Poxa, eu fui capaz de aprender e eu coloquei para ele e ele não sabia. Isso ajudou ele. Eu sou uma pessoa capaz de aprender, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa com informações, com conhecimentos. E isso vai fazer com que você se veja uma pessoa legal, uma pessoa digna, uma pessoa à mesma altura do seu cônjuge. E isso não vai dificultar a sua relação, só vai que você seja você nesse seu relacionamento. Por quê? Porque não é a maior dificuldade, mas assim, a maior característica da baixa autoestima é fazer você se anular no relacionamento e se ver como uma pessoa indigna de receber amor. E isso vai afetar o seu relacionamento como um todo, isso vai afetar a sua construção de um relacionamento, isso vai afetar a profundidade da conexão de vocês, porque você vai estar sempre se anulando por conta da baixa autoestima, entende? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? A Ivina chegou aí agora, mas hoje a gente falou sobre autoestima, sobre como a autoestima interfere no relacionamento, interfere de maneira real, tá? Eu não sei se a Ivina, a Ivina eu confundi com outro nome. Tem alguma pergunta, tá? E no mais, eu vou encerrando por aqui, gente, tá bom? Quinta-feira estamos aqui de volta, às 8 horas, tá? E durante a semana eu vou comunicar aqui no Instagram sobre o tema da próxima live.
tá bom? No mais, obrigado pela companhia de todos, tá? E até quinta-feira. Tchau!